Pessoal, uma coisa que a gente vai analisar agora a respeito dos núcleos atômicos, né, das radiações que podem ser emitidas, que a gente está estudando aí no PET 7 das semanas 3 e 4 de Física do terceiro ano, é a meia-vida, um tema chamado meia-vida, muito estudado em livros de Química ou Física. Então, esses elementos radioativos, né, eles têm analisado um aspecto, né, a gente poderia dizer assim, que é o tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que decaia metade da quantidade original de um determinado elemento radioativo. Por quê? Esses elementos radioativos, eles são instáveis. Então, com o tempo, vai ocorrendo esses decaimentos, eles vão emitindo partículas, radiações, e vão se transformando em outros elementos químicos. Então, por exemplo, o Césio-137, ele tem uma meia-vida de 30 anos, ou seja, metade de qualquer amostra da massa de Césio-137 será transformada em outro elemento químico ao final de 30 anos. Isso equivale a um período de meia-vida, que a gente chama de um P. Então, por exemplo, eu vou colocar ali, vou ver se o desenho já está aqui. Só fazendo mais uma observação, nos próximos 30 anos, a metade do césio remanescente que sobrou também decairá, restando apenas um quarto da quantidade original de césio. Então, eu coloquei um desenho aqui para a gente entender o que é meia-vida. Olha aqui, eu tenho 100 gramas de césio 137. Depois de 30 anos, ou seja, de uma meia-vida, eu só vou ter 50 gramas. Ou seja, 50 gramas já sofreu decaimento, 50 gramas de césio já se transformaram em outro elemento químico. Então, após mais 30 anos, após mais uma meia-vida, eu só vou ter 25 gramas, ou seja, mais 25 gramas desses 50 anteriores aí já se transformaram em outro elemento químico, e assim sucessivamente. Mais uma ilustração. Eu tenho aqui uma massa, por exemplo, 100% de césio. Pode ser 100 gramas, pode ser 10 gramas, pode ser 1 quilo e assim por diante. Depois de 30 anos, eu só vou ter 50%. Outros 50% já se decaíram, sofreram decaimento, se transformaram em outros elementos químicos. Depois de mais uma meia-vida de 30 anos, eu só vou ter 25% da massa original. Depois de mais 30 anos, eu só vou ter 12,5%, a metade. A cada período, eu vou tendo a metade da massa anterior. Depois de mais 30 anos, eu só vou ter 6,25. E assim por diante. Depois de mais 30 anos, eu vou ter 3,125. E por aí vai. Isso é o que a gente chama de meia-vida. O urânio, por exemplo, tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos, se eu não estou enganada. É um tempo enorme para sofrer o decaimento. Ele é um átomo bastante pesado e muito instável. Tá certo? Bom, vamos para as aplicações. Atualmente são diversas aplicações da radiação, como nos tratamentos radioterápicos para o tratamento do câncer, né? Nós temos aí a radioterapia, né? Nós temos vários tratamentos para o câncer, quimioterapia, radioterapia e outros, imunoterapia e por aí vai. Mas um que é muito usado para determinados tipos de câncer é a radioterapia, onde se direciona um feixe de determinada radiação ali no local atingido pela doença, e essa radiação vai matar as células cancerígenas, e mata realmente. Se aparecer é porque já tinha algum fragmento da célula cancerígena em outro local, porque no local da radiação que foi feita a radioterapia, mata realmente, destrói realmente o tumor. A radiação também é utilizada nos meios de comunicação, como nos rádios celulares. Aí vem as micro-ondas, né? Como que é importante, né? As linhas de transmissão que nós usamos hoje em dia, nossos celulares, a internet, né? Que é meio de trabalho, não só de lazer. Na arqueologia, a radiação é utilizada para fazer a datação de artefatos antigos e fósseis através do teste do carbono 14, que fala se aquele artefato tem 12 mil anos, se ele tem 100 anos, se ele tem 1 milhão de anos, e assim vai. Outra aplicação bastante utilizada da radiação se dá na indústria de alimentos, com o objetivo de diminuir a reprodução de micro-organismos e prolongar a vida útil do alimento. É o caso aqui dos alimentos que são exportados, pois a radiação inibe a capacidade de germinação e germinação, maturação e envelhecimento do alimento, como é o caso das frutas, né? Batata, frutas para exportação como banana. Tem algumas frutas que têm maduras, né? Elas amadurecem muito rápido, elas perdem muito rápido. Então eles usam essas radiações para prolongar um pouquinho, né? É o caso da banana.
Deste modo, muitas são as aplicações das radiações e é importante lembrar que o uso da radiação somente é realizado com a devida capacitação e proteção adequada para que os riscos de acidentes e efeitos indesejados sejam evitados. Então é muito perigoso as radiações, gente. Manipular, muitas pessoas já morreram, inúmeras, né, pelo uso inadequado de radiações. Então deve ser usado algumas com muita segurança, tá? Não se pode ficar exposto à fonte de radiações, mesmo que seja torres de rádio, isso com transmissão de linhas de torres de celulares, porque é perigoso. A radiação a longo prazo ela pode trazer efeitos danosos e em alguns casos o efeito é imediato, ok? Então nós vamos aí encerrando o PET 7 e espero que vocês possam compreender um pouquinho essa matéria.